E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou trazendo hoje aqui para vocês uma reportagem da revista Piauí de agosto de 2011. E essa reportagem, no caso, esse artigo é de Newton Cláudio. Newton Cláudio é um jornalista, nascido em 1958, final de 1958. Ele está hoje com 61 anos, 62 anos. Ele fez 62 anos agora em dezembro de 58. Ele era fotógrafo, jornalista fotográfico, vários prêmios internacionais. Então era uma pessoa que tinha uma projeção grande na área de fotografia e ele começou a fazer algumas reportagens a partir do início dos anos 2000 em relação a tráfico, milícias e começou então a enveredar nessa seara, uma seara perigosa. Inclusive, ele foi fazer uma reportagem em 2008 sobre a milícia que comandava o Jardim Batã, no Realengo, no Rio de Janeiro, zona oeste do Rio de Janeiro. E ele foi fazer lá para. Foi fingir, né? Foi com uma outra repórter e eles adentraram essa favela pelo jornal O Dia, simulando que eram de que ele estava vindo do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, da região do Pantanal. Ele tinha um aspecto assim meio de índio, segundo ele, né? Então ele dizia, e ele nasceu lá naquela região, então ele estava vindo do Mato Grosso, que ele era um ex-alcoolista, que estava se casando com uma mineira, que era evangélica, que era essa mulher, que era repórter do Jornal O Dia. Então eles estavam entrando ali e pouquíssimas pessoas no Jornal O Dia sabiam que eles iam fazer essa reportagem, incursionando dentro da favela do Batã lá para se passar por moradores, para começar a conviver um pouco com as pessoas, para poder entender como que a milícia estava dominando ali aquela favela, né? Então eles chegaram e foram se estabeleceram em 2 semanas. Eles já tinham muito material coletado, isso foi em 2008, e eles iam por uma lan house fora dali para enviar tudo que tinham observado, enviar material fotográfico e tudo para o jornal. Acho que não enviavam nem pela internet o material fotográfico. Esse material eles iam, os cartões de memória e tal, das máquinas fotográficas da época, eles deixavam na casa do motorista do jornal, que é alguém que morava lá no Jardim Batã. E eles deixavam na casa da mãe dele, que era do outro lado, em outro bairro, do outro lado da Avenida Brasil. E eles foram chegando, conseguiram alugar uma casa no terceiro andar. Tinha uma casa de 3 andares, então um apartamentinho no terceiro andar de uma casa de 3 andares. Conseguiram doações, conseguiram móveis usados e foram ali fazendo alguns vínculos, rapidamente fazendo alguns vínculos, ao ponto até de conhecerem de uma forma profunda, pelo pouco de tempo que ficaram, uma forma profunda de como que era a milícia ali, de como ela atuava, de como funcionava. E assim, depois de 2 semanas que eles estavam ali, eu estou deixando o link para vocês na descrição, para vocês lerem, tá? Houve a informação que veio do jornal de que os comandantes, os líderes da milícia, quem comandava mesmo a milícia ali, não era simplesmente o Odinei Fernando Silva, né? Que conforme depois eu mostro para vocês aqui, o 01. Então tinha lá um policial. Milícia é o quê? Ela é composta pelo Estado mesmo, dentro das comunidades e explorando as comunidades em troca de ordem, segurança, mas com exploração caótica e submetendo a população ao horror. É um horror assim que, pelo que eu já li, pior até do que tráfico de drogas e tudo, porque eles se estabelecem de uma maneira em que a opressão é muito grande e existe taxa mensal para tudo, né? Existe taxa mensal para morar, existe taxa mensal semanal para ter o comércio. Há uma cobrança em algumas comunidades de taxa semanal. Então, uma taxa semanal dura muitas vezes para ter o comércio, senão eles fecham o comércio. Então é terra de ninguém, mas é uma terra comandada aí por pessoas clandestinas ali, a área que originalmente são do Estado ou estão no Estado, como policiais, agentes penitenciários, policiais civis ou militares, bombeiros, mas que ali
adentram a comunidade, expulsam os traficantes, tomam conta do tráfico, muitas vezes passam a traficar, a exercer o papel que o tráfico exercia antes. E essa opressão, essa situação terrível, essa situação de horror. E eles estavam ali já então há 2 semanas e houve a notícia vinda do jornal de que a notícia, não notícia, mas a informação para eles de que ali naquela comunidade quem liderava, quem comandava mesmo era um deputado, um coronel e seu filho. Seu filho, então, e o filho era vereador. Então olhem só, ele não cita o nome nessa reportagem de 2011, ele não cita o nome desse deputado, que é um coronel, nem desse vereador, mas está muito fácil de relacionar uma coisa com a outra. Os jornalistas estão agora relacionando, porque veio à tona o caso Henrique Borel, que eu fiz no último, do qual eu falei no último vídeo. Então, quem era o deputado? Coronel Jairo, o filho, Dr. Jairinho. Então eles, em determinado momento, falaram, não vamos sair, eles iam sair depois de 2 semanas, vamos ficar mais alguns dias para saber exatamente quem é esse deputado e esse vereador e pegar aqui tudo que tiver de evidência para poder levantar contra eles e tal. Mas foi um pouco tarde. Então eu vou colocar aqui para vocês um trecho e vou ler com vocês, tá? A repórter reconheceu a voz de um vereador. Aqui ele já está narrando o momento em que o 01 chega na porta da casa deles, ele é pego numa pizzaria, a mulher foi pega em casa, mas já pegam ele, já batem ele na frente da pizzaria, na frente da população, para a população ver mesmo, né? Então ele já saiu tomando tapa, tomando soco e sendo xingado, foram até a casa dele, pegaram ela, ela saiu aos tapas, sendo arrastada pelas escadas, pela escadaria, e saíram dali e foram para um outro bairro, um distante, ou uma outra cidade, onde foi o cativeiro. E eles ficaram 7 horas mais ou menos 7 horas sendo torturados. Ficaram mais ou menos das 9 horas da noite até 4 horas da manhã sendo torturados. E essa reportagem mostra em detalhe como foi isso. E durante a tortura, tortura com asfixia, com saco plástico, aquela coisa bem na Tropa de Elite mesmo, que a gente viu em Tropa de Elite, que a gente viu em Cidade de Deus, não lembro se Cidade de Deus tem, não, Tropa de Elite, que a gente viu mais isso. Então, com choques nas partes baixas, nos pés, soco, pontapé, tapa, um horror. E o tempo todo os milicianos dizendo que iriam matá-los, que eles iam ser mortos no micro-ondas, que o micro-ondas lá é a gíria para quando as pessoas, tanto pelo tráfico quanto pelas milícias, são mortas com pneu, né? Botam as pessoas no pneu e botam fogo no pneu, sejam elas vivas ou mortas, queimando os corpos, né? E aí vocês podem até se lembrar da cena, teve uma cena em Tropa de Elite 2 que se refere a esse episódio de 2008. A Tropa de Elite 2 foi em 2010 e a cena está se referindo a isso. Então o Tropa de Elite chupou esse fato para botar lá na ficção da Tropa de Elite, ficção baseada em fatos mesmo. Então tem lá um fotógrafo, tem lá uma repórter, estão descobrindo algumas coisas dentro do bairro lá da milícia, dentro da favela. Chegam os milicianos e aí eles são levados para serem torturados e tudo, são mortos. Aí no caso, Tropa de Elite 2, eles matam mesmo no final. O Newton Cláudio e a repórter e o motorista foram torturados, não foram mortos no final das contas, né? Mas a cena é muito chocante em Tropa de Elite 2, porque e era muito isso que ocorria mesmo. Tem um cara que simplesmente está pegando os corpos carbonizados lá e tentando quebrar em pedaços e fazer aquilo desaparecer mesmo no meio da terra, e o outro tá com um crânio na mão, e esse crânio um crânio já todo carbonizado também, tirando dente por dente para que essas vítimas não fossem depois identificadas. Então é um cenário de horror, eles passaram por esse horror. Logo depois, 4 horas da manhã, eles foram liberados. Dali eles já saíram, deixaram eles na Avenida Brasil. Eles foram para a casa dos pais da mãe, né, do motorista do jornal O Dia, também foi torturado junto com eles. Era um morador da comunidade, da favela Batã, lá do Jardim Batã. E dali
eles só foram, né, se dispersaram e ele fugiu com a família, saiu com a família do Rio de Janeiro. Ele foi para a região de Serra, ele foi para a Serra, para Teresópolis, ele teve de fugir com a família dele, porque a perspectiva era muito ruim. Enquanto estavam fugindo, ele se separou da família, ele foi para Bolívia, ficou semanas na Bolívia, a família foi para uma cidade no sul do Brasil. E aí saiu uma reportagem depois, não sei se no próprio jornal O Dia ou em toda a imprensa, sobre o ocorrido, sobre esse episódio de tortura que eles sofreram e tudo. Mas o mais interessante de ler essa reportagem, esse artigo aqui na revista Piauí, é ver o trecho no qual ele cita o vereador Jairinho. Então olha só, a repórter reconheceu a voz de um vereador, filho de um deputado estadual, e ele a reconheceu. Recomeçou a porradaria. Esse político me batia muito. Perguntou o que eu tinha ido fazer na Zona Oeste. Questionava se eu não amava meus filhos. Os agressores estavam com toucas de tipo ninja. Houve um momento em que eu achei que tinha morrido. Senti como se eu tivesse subido para o céu, mas não era minha vez. Tive de voltar para contar. No próximo slide aqui que eu fiz para vocês, então o 01, que era o chefão lá, policial civil do Jardim Batã, da milícia do Jardim Batã, ele foi preso, né, o Odinei Fernando da Silva. Ele também era chefe de um grupo paramilitar denominado Águia. 02, que era o segundo líder, né, lá, era o Davi Liberato de Araújo, um presidiário que vivia fora da cadeia graças ao envolvimento de guardas penitenciários com a milícia. Os dois foram sentenciados a 31 anos de prisão pela justiça, mas recentemente a pena foi reduzida para 20 anos. Então, de 2008 a 2011 tinha sido reduzida para 20 anos. E eu li uma notícia de que o Odinei Fernando da Silva foi solto em 2016. Ele está em liberdade condicional desde então. Então, assim, o horror que hoje o Newton Caldino vive até hoje esse horror. Tentou se esconder, vive se escondendo, vive escondido, vive isolado. Foi ao programa do Pedro Bial em 2019, deu depoimento, vou colocar link para vocês também. Mas sempre muito horrorizado, com a vida totalmente alterada, totalmente destruída, porque inclusive ele não conseguiu manter o casamento, não conseguiu se manter junto da esposa e dos filhos, devido a esse transtorno todo de sempre existir o perigo, de sempre existir o medo de um dia esses milicianos novamente voltarem atrás dele, para voltarem a caçá-lo, para acabar com ele, com a família dele. E assim, o que ocorreu com o Jardim Batã desde então? Houve uma unidade de polícia pacificadora que acabou tomando conta lá da comunidade, isso lá nos idos de 2008 a 2011, tá? Então a UPP tomou conta lá, não sei exatamente como estão as coisas hoje, não consegui pesquisar isso, mas em tese essa milícia na época foi, devido a tudo isso que ocorreu, foi totalmente desarticulada, desconstruída, desmembrada, não deixou de ter esse domínio, parece que de milícia lá, espero que ainda a comunidade ainda esteja livre até hoje de milícias, não sei como é que está no momento, se tiverem alguma informação coloque na descrição, mas é muito assustador que essa menção ao Coronel Jairo e ao Dr. Jairinho. E que são amigos, vamos deixar claro aqui, amigos, colegas, estavam sempre juntos com a família Bolsonaro, juntos em termos políticos, companheiros de política da mesma bandeira dos Bolsonaro, que sempre defenderam as milícias desde o início, que tinham homenagens a milícios, ao prêmio lá, medalha Tiradentes para o Adriano da Nóbrega, que é o chefe da milícia de Rio das Pedras, do escritório do crime, na verdade, que atuava em Rio das Pedras e que comandava os extermínios por ali, por todo o Rio de Janeiro. Então há sempre esse contato da família Bolsonaro com as milícias desde o início, desde o surgimento, com apoio a projetos de legalização de milícias. Então o governo Bolsonaro é um governo muito próximo disso, muito suspeito nesse sentido e muito assustador tudo isso, e muito assustador o que o Brasil está vivendo, não é verdade? E aí
Jairinho e o coronel Jairo não foram até hoje punidos, não houve finalização de investigações em relação a isso que pudessem de alguma forma enquadrar, comprovar e condená-los pelo envolvimento deles com milícias e o trabalho deles de liderança de milícias no Rio de Janeiro. Então, voltando ao último vídeo, não me surpreende isso que tenha ocorrido baseado nesse tipo de fato. Então, há indícios de que Dr. Jairinho, esse médico, esse vereador, sempre fez parte disso, de certo modo, ou pelo menos desde o início dos anos 2000, porque essa que era a realidade dele, de seu pai, realidade de miliciano, realidade de alguém que está o tempo todo perpetrando violência, está produzindo violência reiterada, produzindo horror e horrores como torturas que passam a ser algo do cotidiano dessas pessoas. Então, isso acaba não ficando tão surpreendente que tenha chegado a tanto ao ponto de fazer o que fez com crianças e com essa última criança que veio a falecer há cerca de um mês. Então, era alguém que tinha isso em sua rotina e o excesso de poder talvez fazendo com que esse tipo de pessoa perca completamente seus limites, como colocou muito bem um ouvinte no último vídeo, perca completamente seus limites, noção um pouco de juízo de realidade de certo modo, mas não ao ponto de considerar essa perda de juízo de realidade como algo patológico, que não há dano para si mesmo, há dano somente para o outro. Importante ressaltar isso, que a perda do juízo de realidade ou de modo patológico, você dizer que alguém enlouqueceu, o enlouquecimento tem que prejudicar também a si mesmo, não somente ao outro, porque quando prejudica somente ao outro, nós estamos falando de algo abominável, algo que está na esfera do mal mesmo, de provocar o mal e de ser alguém ou agir como alguém que não tem nenhuma empatia pelo outro. Isso não é necessariamente alguma coisa que nós podemos falar que perdeu-se o juízo ou que a pessoa não tem mais preservado o seu juízo de realidade. Não se trata disso, obviamente, e aí, no caso, com toda a força, a imputabilidade de que essas pessoas, sim, devem ser devidamente punidas e que a sociedade tenha que ser compensada pelos danos que essas pessoas causam e que as pessoas envolvidas têm que ter algum tipo de compensação, as vítimas têm que ter algum tipo de compensação. Então, é basicamente isso que eu queria trazer aqui para vocês. Obrigado por sua audiência e até a próxima.